Boa noite, eu sou a Bruna, filha amada de Deus, vencendo a cada mas vencendo a ira, não sou a mesma Bruna de ontem, né? E amanhã eu não aceito ser a mesma Bruna de hoje, a gente precisa estar melhorando. Vencendo a rejeição, vencendo o orgulho, vencendo a autossuficiência, vencendo tantas coisas, né, que a gente vai encontrando pelo meio do caminho. E glória a Deus, porque Deus vai nos transformando, né? Só botar no silencioso aqui. Ele vai nos transformando, Ele vai nos salvando, muitas vezes de nós mesmos. Né? E eu estou aqui hoje para falar da decisão 7. Eu não estou me ouvindo direito, eu não sei se é o retorno ou se está baixo mesmo. Quem puder me dar uma ajudinha, por favor. E nós vamos hoje falar sobre o reparar. Então, eu creio que todos já passaram aqui pela escrita de memórias, né? Todo mundo já fez as escritas? Amém, né? Tem gente que às vezes passa mal, sabia, na escrita de memórias? Tem gente que tem ansiedade, tem gente que fica nervoso mesmo, tem gente que vomita, sabia? Tem gente que mexe tanto, a dor é tão profunda, o reparar é tão profundo que mexe na alma mesmo, né? E então nós estamos aqui hoje para iniciar. Você provavelmente já passou pelos confidentes, já começou a abrir o seu coração. Talvez precise às vezes de mais um encontro, não deu tempo de fazer tudo, mas talvez isso ainda seja um caminho, né? Não vai ser numa conversa, numa confissão única, muitas vezes, que você vai curar tudo aquilo que você escreveu lá no seu caderno de memórias. Mas ali começa um passo de fé, é o início da cura, o início do reparar, o início da transformação, do confessar, do colocar para fora. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui, amém? Quero te convidar agora a estar pedindo para o Senhor ministrar o seu coração. Que não seja eu falando, que não seja apenas uma teoria, né? Mas que seja o agir do Espírito Santo. Amém? Se você estiver com o seu coração disposto a ouvir o Senhor, abra suas mãos assim e receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Espírito Santo, nós te convidamos a estar aqui, Senhor. A estar aqui ministrando os nossos corações. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor tem liberdade aqui. Te pedimos, Deus, que a tua cura comece. Que o Senhor dê agora, Pai, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, para que possamos ouvir a tua voz e ter o direcionamento daquilo que precisa ser reparado, daquilo que precisa ser consertado, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre os teus filhos agora, Deus, uma coragem que vem do céu. Todo medo de rejeição, todo medo do que vão pensar, seja lançado agora embora, no nome de Jesus, seja lançado fora agora. E que a identidade de Cristo possa assumir o lugar na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A decisão 7 é a reparar. Né? Nós precisamos reparar os nossos erros. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas já passou tanto tempo, já passou tantos anos, ninguém nem lembra mais, deixa para lá. Ninguém vai lembrar disso. Não é assim? Mas Cristo, Ele já pagou esse pecado seu lá na cruz, mas Cristo quer que você repare. Sabe por quê? Porque Satanás anotou isso. E toda vez que ele tem a oportunidade, ele vai jogar isso na sua cara. Então o céu já limpou a sua vida, Cristo já limpou a sua vida, mas enquanto ainda existe pecado não confessado, Satanás tem o trunfo na mão dele, que é a sua vida. E às vezes ele entra por um buraquinho assim, ó, um buraquinho de fechadura, e ele só precisa de uma brechinha. E às vezes você fala assim, mas eu já consertei tudo o resto, mas isso aqui,
isso aqui ninguém pode nunca saber. Esse pedacinho aqui da minha vida não dá para contar para ninguém. Isso aqui não dá para falar. E às vezes você não vai poder reparar com uma pessoa específica sobre aquele assunto, mas você precisa procurar alguém para confessar. Você precisa procurar alguém para se arrepender de verdade e abrir o seu coração, porque Deus fala: confessais os seus pecados uns aos outros para que sejam sarados. Deus quer que a gente abra a boca e que a gente confesse, que a gente seja liberto, que nada nos escravize, que não tenha nada na nossa vida que alguém possa olhar e falar: sabia que eu ia achar. E o Espírito Santo com certeza já está falando ao seu coração: será que a sua vida pode ser varrida? Será que a sua vida pode ser vasculhada? Está tudo bem enterrado, mas precisa ter confessado. E às vezes o confessar vai ter um preço a se pagar nesse confessar. Eu fiz uma perícia essa semana, atendi um processo lá do Tribunal de Justiça. E a gente nunca sabe quem vai vir para a gente, né? E esse cara chegou e ele começou a contar a história dele. E ele falou assim para mim, e eu vi que a gente conhece quando é outro cristão, né? E eu falei: esse cara é diferente. E ele começou a contar a história podre dele, né? E ele falou: doutor, eu tenho que te falar primeiro do meu passado, né? Para você precisa me conhecer. E ele começou a contar os crimes que ele cometeu. E eu falei: Senhor, eu estou aqui numa sala sozinha com ele, tudo certo. E ele começou a contar os crimes, as fatalidades. E ele falou que ele ficou anos escondido, sendo ameaçado pela ex-mulher, que se ele procurasse o filho, ela entregaria ele para a polícia. E aí ele seria preso e teria que cumprir a pena, etc. E ele falou que ele ficou 9 anos da vida dele sem conhecer o filho dele por causa de pecados, de crimes escondidos. E ele falou que o dia que ele conheceu Jesus, o Espírito Santo falou: você vai precisar se entregar. E ele falou: não, Deus, não dá. E ele falou: você vai precisar se entregar porque você precisa restaurar, reparar a sua vida por completo, mas eu estou contigo. E ele falou que ele foi e ele se entregou. E ele passou 4 anos preso. E ali ele começou uma das maiores transformações da história dele. E ele falou, foram 4 anos muito difíceis, mas foram os 4 anos mais profundos que eu tive com o Senhor. E hoje a minha vida é completamente diferente. E Deus abençoou ele, mas tem que ter muita coragem para isso, concordam? Talvez você tenha algo na sua vida que ninguém saiba. Mas você precisa reparar o dano, porque senão Satanás vai ficar com esse trunfo na sua mão. E aquilo que Deus tem para a tua vida só pode ser completo se você não tiver nada escondido. A sua vida precisa ser um livro aberto. A nossa vida como cristão precisa ser um livro aberto. E eu creio que o Espírito Santo está falando e ele vai dar um espírito de ousadia e de coragem para cada um de vocês aqui do que precisa ser reparado. Lucas 6,31 fala: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês com eles. E essa decisão de reparar é muito difícil, porque a gente para de olhar para o outro e a gente olha para a nossa história. A gente olha para o que nós fizemos. A nossa tendência é pensar: quem me feriu? Foi ele que fez isso comigo, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não. Hoje é o dia de perguntar: quem eu feri? Onde eu errei? O que eu preciso assumir? Existe alguma coisa que eu ainda preciso reparar na minha vida? Porque a maturidade espiritual não é só reconhecer o pecado dos outros. Isso é muito fácil. Mas a maturidade espiritual é permitir que o Espírito Santo revele em cada um de nós aquilo que nós precisamos ser transformados. E eu quero dizer para vocês que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade.
A culpa ela nunca vai te levar para o caminho do verdadeiro arrependimento e da verdadeira confissão e transformação. A culpa vai fazer você se sentir uma vítima, a culpa vai fazer você sentir remorso, mas a responsabilidade ela ajuda você a assumir aquilo que você fez e a reparar o dano. Lá em casa nós temos uma frase, os meninos sabem: errou, precisa reparar o dano. Feriu, precisa reparar o dano. Quebrou algo de alguém, estragou. Ah, mas foi sem querer. Não importa, você precisa reparar o dano. E a culpa vai fazer você se sentir uma pessoa horrível. A culpa vai fazer você se sentir a pior pessoa, mas ela não te leva a reparar o dano. Agora, o reparar, a autorresponsabilidade, ela vai te levar a um caminho saudável de ouvir de Deus exatamente aquilo que você precisa fazer naquela situação que você cometeu. E é exatamente esse lugar que o Senhor quer te levar hoje. É o reparar. Você chegou até aqui, 23ª, né? 24ª semana. Você não chegou aqui para morrer na praia, na beira da praia. Você chegou aqui para alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em Tiago 5,16, pode passar. É o que nós já falamos, confessem os seus pecados. Não perca essa oportunidade de confessar aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor fala que conhecereis a verdade, traz à luz as verdades dele, nós temos a oportunidade de reparar. Então é você agradecer, louvar ao Senhor. Deus, muito obrigada, eu estou podendo enxergar que isso aqui era um erro, que eu cometi esse erro, e isso aqui não me escraviza mais, eu posso reparar esse dano. E às vezes o reparar o dano não vai ser da forma que você imaginou, mas é a forma que você precisa ouvir do Senhor aquilo que Ele quer que você faça. E às vezes a gente pode gastar tempo tentando justificar, minimizar. Mas Deus quer que a gente aprenda a dizer: eu errei, eu fiz isso, eu preciso mudar, eu assumo o meu erro, me perdoe. E aí algo começa a acontecer dentro de nós. E a gente tem uma tendência, né, de falar: eu errei, mas você também. Eu fiz isso porque você fez aquilo. E eu reconheço, só que tem uma condição. Essa semana, domingo, eu peguei o Gustavo no Kids, estou olhando para a Naya aqui, lembrei. Aí ele é muito amigo do Joaquim, ele gosta muito do Joaquim, ele imita o Joaquim. Ele é fã do Joaquim, Gustavo. E aí ele chegou, mamãe, eu busquei ele, eu preciso confessar um pecado. Eu falei: ah, é, Gustavo? O que foi? Aí eu mostrei a língua para o Joaquim. Aí eu falei: ah, é? Por que você mostrou a língua para o Joaquim? E eu nem consegui terminar essa frase. E ele falou assim: mas é que o Joaquim estava fazendo gracinha para mim. Ele me fez mostrar a língua para ele. Falei: opa, espera aí. Você está reparando um dano, você está confessando um pecado, mas você está justificando o seu pecado. Não dá. Eu falei: ele abriu a sua boca e puxou sua língua? Aí ele: não. Eu falei: então ele não te fez mostrar a língua para ele. Você escolheu mostrar a língua para ele. Falei: agora você precisa reparar esse dano, ele é seu amigo. Aí ele caçou o Joaquim pela igreja. Foi lá: Joaquim, me perdoa. Aí o Joaquim: por quê? Eu mostrei a língua para você. Ele: tá bom, nem lembrava, abraçou ele. Mas a nossa tendência, ele tem 7 anos. Alguém precisou ensinar isso para ele? A culpar o outro? A justificar o seu erro? Não, natureza humana, pecado. DNA corrompido. Mas o Espírito Santo entra em nós e ele vai nos transformando. Não tem nada que justifique o nosso pecado. Não importa o que fizeram com você, não tem nada que justifique o seu pecado, o nosso pecado, amém? E você vai perguntar para o Senhor: o que talvez você carregou de bengala até hoje, justificando o seu pecado?
Ah, mas eu sonego esse imposto porque senão eu vou falir. Ah, mas eu fiquei com esse troco que não é meu. Não foi eu que errei, ela que não viu. Qual justificativa você tem colocado no bolso da sua vida? Talvez para doer menos aquele pecado que você sabe que você não resolveu ainda. Você vai perguntar agora para você mesmo: eu consigo assumir os meus erros com facilidade? Quando alguém aponta um erro meu, qual é a minha primeira reação? Eu reconheço? Ou eu me defendo e eu não deixo nem a pessoa terminar de falar? Confessar não é apenas contar. Confessar não é só você ler as suas escritas de memória. Mas é você escolher uma mudança de vida. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Às vezes a misericórdia não vai vir de quem você espera. E talvez não venha mesmo. Mas a misericórdia que Deus promete aqui é uma misericórdia do céu. Ele vai dar um jeito para você, amém? Talvez você confessar um pecado leve você a perder algumas coisas. Uma pessoa falou para mim um dia: Bruna, eu sei que eu traí, eu sei que eu estou errado, eu já me arrependi, mas eu não tenho coragem de contar para minha esposa. E eu falei para ele: é uma escolha sua, você vai precisar ouvir de Deus o tempo certo para você consertar isso, mas eu penso que a sua esposa precisa saber, eu entendo que é como Deus ensina. E eu falei para ele: olha, não posso te prometer, mas eu não conheço em todos esses anos de atendimento, de acompanhamento em clínica, em igreja, alguém que confessou um adultério, por exemplo, que trouxe para a mesa, que se arrependeu verdadeiramente, que escolheu uma transformação e uma mudança de vida, que não houve restauração. Mas Satanás vai ficar te falando bem assim, ó: seu casamento está tão bom, não mexe no que está quieto, não. Às vezes é um aborto que você nunca teve coragem de confessar. Às vezes é a pornografia que o seu marido ou a sua esposa nem sonha. Às vezes é a empresa que você roubou. Quando eu tinha 13 anos, eu estava na 8ª série. Era a 8ª série, era 9º ano agora. E eu nunca tinha feito bullying na minha vida. Na época nem chamava de bullying, né? Mas foi, eu acho que um dos anos que eu mais aprontei na escola. Estou olhando para a Fernanda ali, a gente se converteu, né, Fernanda? Graças a Deus, a gente estudava na mesma escola. E foi um dos anos que eu mais aprontei, gente. Deixei minha mãe de cabelo em pé e meu pai também. E eu tinha uma menina que eu peguei ela para Cristo, coitada. E eu fazia bullying com ela todos os dias. E ela era aquela menina quieta, que não falava, que tinha boca e não falava. E eu fazia piada com ela, ria da cara dela, bagunçava com ela na sala. E passou-se o tempo, eu mudei daquela escola, nunca mais vi ela. E quando nós começamos a igreja, o Espírito Santo me lembrou dela. E ele falou: se ela pisar aqui um dia e te ver pregando, como é que vai ser? Gente, e eu falei: meu Deus, eu preciso achar essa menina pela cidade, essa mulher. E eu falei: Deus, eu preciso achar ela, eu preciso consertar isso, mas que vergonha. E eu comecei a orar. E não é que eu encontrei ela na rua?
Encontrei ela na rua, eu falei, Bárbara. Aí ela me olhou já meio estranha, né? Já se afastou. Bruna, oi. E aí, dei oi para ela. Eu falei, eu preciso falar com você, não consigo agora, mas me dá seu contato. E ela me passou na época o Facebook. E ali eu pude escrever para ela e pedir perdão para ela de tudo que eu tinha causado. E eu falei, olha, aquela Bruna de quando tinha 13 anos não é a Bruna de hoje. Essa é uma Bruna transformada e que quer reparar esse dano com você. E pedir perdão para ela. E a resposta dela não foi o que eu esperava, assim, Bruna, eu te perdoo, né? Não, ela me deu uma lição. E falou tudo que eu causei no coração dela. Gente, eu tinha que oferecer terapia de graça para ela. Eu acho. Mas ela no final falou, tá tudo resolvido, você tá perdoada. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Mas eu precisei reparar esse dano. E muitas vezes o Espírito Santo vai lembrar você quantos anos depois Deus me lembrou isso. Mais de 10 anos depois. E às vezes a gente pensa, nunca mais vou encontrar essa pessoa. Ela nem lembra disso, ela era criança, adolescente. Não, marcou a vida dela. Eu feri ela. Eu causei traumas nela. E ela falou para mim, eu nunca me esqueci de você. E aquilo me doeu profundamente. Porque a imagem que ela ficou de mim não foi a imagem de Jesus. E você vai precisar perguntar para o Senhor agora como as pessoas lembram de você. Talvez você tenha que voltar à sua história e ir reparando danos. E o Espírito Santo vai te lembrar quem são essas pessoas que você precisa reparar. Agora tem um ponto muito importante e que eu quero trazer para vocês aqui. Reparar não significa procurar todo mundo. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Reparação precisa ser feita com sabedoria. Porque às vezes a reparação vai trazer uma destruição muito pior. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela falou, Bruna, se eu contar para o meu marido que eu fiz um aborto dele, ele me mata. Ele já me deu surras e eu estou tentando restaurar o meu casamento, mas eu me converti, eu aceitei Jesus, mas se eu contar isso, ele não está transformado ainda, ele vai me matar, ele vai me dar uma surra de me matar. E eu falei para ela, quem sou eu para falar que você precisa contar isso? Dessa forma, entende? Mas eu falei para ela, vamos orar e jejuar, porque eu creio que no tempo certo de Deus, que é o tempo de Deus e não o nosso, você vai conseguir contar isso. E talvez leve um tempo. Mas você está aqui confessando, e ela confessou, e nós oramos, e ela se arrependeu verdadeiramente. Ligar para uma pessoa e falar, olha, eu preciso falar com o seu marido, porque eu estou te ligando para te pedir perdão, porque eu traí o meu marido com o seu marido. Dá para fazer isso? Estou te ligando para te pedir perdão, tá? Não dá. Para quem não sabe, eu já fui casada. Me casei aos 21 anos e me divorciei aos 23. Meu ex-marido teve uma amante, que era minha amiga de dentro da minha casa, e foi embora com ela. E eu brinco nela, ia fazer bolo na minha casa, eu achava que era para mim, mas era para ele. E ok, perdoei ela, trabalhei isso no meu coração, levou um tempo, né? Perdoei ele. E um belo dia, nunca mais tinha visto ela, para mim ela tinha ido embora daqui. E o meu marido, meu atual marido, graças a Deus, eterno, para sempre, né? Falou para mim, você sabe quem é fulana? E nem ele lembrava, meu marido distraído. Ele, você sabe quem é fulana? Quando ele falou isso, gente, me deu 10 tipos de dor de barriga, parece que voltou tudo assim, ó. Eu falei, se for a que eu estou pensando, sei. Aí eu falei, é a fulana, né? Assim, não vou falar dela aqui. É assim e tal? Ele, é.
Falei, mas por que você está me perguntando isso? Esqueceu? É fulana. Ele é que ela me achou no Facebook e me mandou uma mensagem. Eu falei, não é possível. Me tirou o primeiro marido, vai me tirar o segundo também? Não dá, né? E eu falei, o que a bênção queria contigo? Ele falou, pediu o teu telefone, sei lá para quê, eu passei. Eu falei, ai, meu pai da glória. Né? E aí, ela me procurou, entrou em contato comigo. E ela queria conversar pessoalmente. Eu falei, olha, eu não estou 100% transformada ainda na minha ira, então eu vou marcar com você lá na igreja, na sala do meu pai, para eu me comportar bem bonitinha. E ela me procurou realmente, me pediu perdão. E glória a Deus por isso. Mas o caminho que ela fez não foi o caminho saudável, entendem? Ela procurou o meu marido, gente. Qual a lógica? Não faz sentido. Entendeu? Nem sabia que ela sabia quem era meu marido. Então, o caminho não foi o correto. Entendem isso que eu estou querendo dizer para vocês? Graças a Deus, o Espírito Santo moveu meu coração e me tocou para poder aceitar conversar com ela. Mas o que seria o mais natural? Talvez, meu Deus, ela está procurando meu marido. Não é possível, eu não quero nem papo com essa mulher. Foi o caminho errado do conserto. Então, você precisa perguntar para o Senhor qual é o caminho certo para você reparar o dano. Às vezes não é o caminho mais óbvio, entendem? Ah, eu lembrei de alguém que eu feri, então amanhã eu vou ligar para essa pessoa e resolver tudo. Não, talvez você tenha que botar o seu joelho no chão, orar, jejuar, para que o Espírito Santo haja no coração daquela pessoa e você consiga ir lá. E se a pessoa já morreu? Você precisa reparar o dano, mas às vezes não é com a pessoa. E você vai precisar ouvir do Senhor, talvez você tenha que se aconselhar para entender qual é a melhor forma e o melhor caminho para você fazer isso. Uma pessoa uma vez falou, Bruna, eu entendi que eu precisava reparar o dano, e eu procurei a pessoa, e eu falei para ela tudo que eu pensava dela, e que eu pecava no meu pensamento. Ai, fiquei branca. Eu falei, mas ela sabia de tudo isso? Ela, não, mas eu contei para ela. Gente... Falei, você causou outro problema. Entendeu? O reparar não significa que você tenha que falar tudo. Nós precisamos sempre estar abertos, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, perguntando para o Senhor como eu devo reparar. Às vezes a gente está tão desesperado em consertar porque o Espírito Santo falou que a gente acaba sendo impulsivo. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E algumas perguntas podem ser feitas. Isso é necessário? Isso fará bem a pessoa ou servirá apenas para aliviar a minha consciência? Existe risco de eu provocar um dano maior na vida da outra pessoa? Existe outra maneira de eu reparar? E o Espírito Santo vai começar a falar com você. Às vezes a reparação vai ser um pedido de perdão, às vezes vai ser uma mudança de comportamento, às vezes vai ser você devolver algo que você pegou, às vezes vai ser corrigir uma mentira, às vezes vai ser restituir aquilo que você prejudicou. E às vezes a reparação direta não é a mais prudente nem a mais segura. O reparar não é aliviar a consciência. Amém? Às custas de ferir alguém novamente. O reparar é uma mudança de vida. E aí vai chegar um momento que você precisa de verdade assumir a sua responsabilidade. É se comprometer a fazer as reparações necessárias, é sair daqui hoje falando, Deus, eu me comprometo. Senhor, aquilo que estiver ao meu alcance, que for correto, saudável e sábio, eu estou disposto a fazer. Fala comigo, me dá coragem. Vai escrevendo nomes aí, pessoas que você lembrou, e você vai pedir para o Espírito Santo, para você, talvez você tenha que achar essa pessoa, escrever algo. Pare de procurar
Pare de viver procurando culpados. Eu sou sempre a vítima e o outro é sempre culpado. Deus quer trabalhar em você essa noite. Deus quer trabalhar em nós essa noite. Reconhecer a sua própria responsabilidade não apaga o erro do outro. E às vezes você pensa assim, se eu consertar o meu erro, aí que ele vai se aproveitar mesmo. Se eu consertar o meu erro, aí que ele vai continuar fazendo. Não é sobre isso. Não pense no outro, mas pense aquilo que está te prendendo. Aquilo que está sendo os grilhões nos seus pés. Pecados não confessados que não te permitem caminhar na velocidade que Deus deseja que você caminhe. Porque os grilhões atrapalham você de andar. Às vezes você está andando, mas está andando pesado, cansado, devagar. E Deus já queria que você estivesse lá na frente voando. Deus já queria que você estivesse vivendo tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu falo que por anos, Deus atrasou, Deus não, eu mesma, né? Atrasei o meu ministério por causa dos meus pecados. Tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver comigo. Quando meu pai, lá com 19 anos, olhou para minha cara e falou, não casa. Eu falei, caso sim, ele é de Deus. Ele está na igreja. Você gosta dele. Vocês não estão prontos para casar, não casa. E eu casei. E as nossas escolhas atrapalham os planos de Deus para a nossa vida, atrasam os planos de Deus para a nossa vida. Mas o teu passado não te define, amém? E Deus quer reconstruir a sua história assim como Ele reconstruiu a minha. Mas Ele não quer grilhões nos pés. E depois da confissão e do arrependimento, pare de se condenar. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para o Filho de Deus. Às vezes existem consequências. E as consequências desse mundo não tem como, em algumas situações, nós fugirmos delas. Mas não existe mais condenação. E a convicção do Espírito Santo nas nossas vidas, ela mostra, eu preciso mudar. A condenação vai dizer, você nunca vai mudar. A convicção, ela nos aproxima de Jesus, ela nos incentiva a sermos melhores, ela nos dá esperança. E a condenação nos faz querer fugir de Deus. Como eu vou olhar para Deus dessa forma? Não dá. A convicção, ela trata um comportamento. Ela muda o nosso comportamento quando eu estou convicto. E a condenação, ela ataca a nossa identidade. A condenação, ela vai mudar a nossa identidade que Deus preparou para sermos. E depois do verdadeiro arrependimento, precisamos aprender a receber o perdão. É parar de olhar para trás. Olhar para trás é só para testemunhar o que Deus fez na sua vida, mas não para carregar fardo e nem condenação. Amém? A cruz é o lugar onde a dívida termina. Depois que você repara o dano, depois que você confessa. E você vai perguntar para o Senhor agora, o que eu preciso confessar? Existe alguma coisa que eu ainda estou escondendo, justificando ou negando na minha vida? O que eu preciso reparar? Existe alguém, alguma situação ou alguma consequência pelo qual eu preciso assumir a responsabilidade sem fazer a transferência de culpa? Sem justificar? O que eu preciso finalmente entregar? Existe alguma culpa que Deus já perdoou, mas que eu continuo carregando?
O Senhor quer liberar isso na sua vida. Às vezes você vai pensar, eu nunca mais terei valor por causa do que eu fiz. Mas com Deus é diferente. Nós erramos, nós nos arrependemos, eu reparo o que é possível e eu recebo a graça de Deus e permito que o Senhor transforme a minha história, amém? Quando eu vim preparar essa mensagem, o Espírito Santo falou, tem pessoas que estão passando pelo mesmo medo que você passou. Se você confessar, o que vão pensar de você? Nunca mais vão olhar para você como eles te enxergam. E não é sobre isso. Essa é uma mentira de Satanás. E talvez sim, algumas pessoas julguem você. E daí? E daí? O que eu não quero mais é grilhões nos meus pés. Amém? O que eu não quero mais é ter nada que me condene. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. E eu quero te dar a oportunidade de você pedir ajuda ao Senhor para que você possa reparar danos. Amém? Eu quero convidar você a fazer uma oração, mas não faça ela em silêncio, não. Faça ela em voz alta. Não precisa ser muito alta também, mas fale ela, verbalize. Peça coragem ao Senhor para que você possa reconhecer aquilo que é necessário. Para que você possa ter coragem de confessar. Para que você possa ter coragem de reparar. Eu quero desafiar você a fazer essa oração junto comigo. Eu vou falar e você vai repetir, amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Mostra-nos aquilo que ainda precisamos reconhecer. Nos dá humildade para admitir os nossos erros. Coragem para confessar. Sabedoria em como eu devo reparar aquilo que precisa ser reparado. Me livra do orgulho que me faz justificar atitudes e da minha tendência de culpar outras pessoas por aquilo que hoje é minha responsabilidade. Me livra da condenação. Deus, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui acreditando que precisa pagar eternamente por aquilo que o Senhor já levou na cruz, Deus. Nos ajuda a entender e distinguir um verdadeiro arrependimento do que é condenação. Nos dá coragem, Senhor, para reparar. Nos dá discernimento aonde esperar. E aonde já houver culpa confessada, Senhor, nos ajuda a receber o Teu perdão. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos todo o passado em Tuas mãos e escolhemos não viver olhando para aquilo que não faz mais parte de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de medo vai embora em nome de Jesus. Todo espírito de julgamento vai embora em nome de Jesus. Deus, prepara os corações de quem precisa receber uma reparação de alguém aqui, Deus. Prepara, Deus, os momentos certos. Traz oportunidades de reparo, Deus, em nome de Jesus. Te pedimos agora um espírito de coragem. Todo espírito de orgulho vai embora em nome de Jesus. E que no lugar do orgulho
entre uma coragem que venha do céu, entre uma humildade que venha do céu. Te peço que o Senhor esteja ministrando aos corações, Deus, agora no tempo de partilha. Deus, que seja um mover realmente do céu, Pai. Que confissões possam começar a acontecer hoje, já no momento de partilha, Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada coração aqui, livra cada um do mal. Te peço que o Senhor esteja com cada um aqui no momento de reparar, no momento de confessar, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o sustento, a proteção. Coloca os teus anjos de guarda agora. Os teus anjos de proteção sobre a vida de cada um aqui. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ser cheio de espírito de ousadia, de coragem, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe vocês. Podem sentar.